O 32º caminho é o da inteligência administrativa, e é assim chamado porque ele dirige e associa o movimento dos 7 planetas, dirigindo a todos eles em seus próprios cursos, Sefer e Yetzirah. O 32º caminho de Malkuth, Hayesó, é a primeira etapa da senda da flecha e da iluminação. O caminho da iniciação segue as espirais da serpente da árvore da vida, porém a senda da iluminação segue a direção da flecha disparada pelo arco da promessa, Kesh, o arco-íris, de cores astrais que se estende como um halo atrás de Esó. Este é o caminho que leva ao mundo subterrâneo, do psiquismo, do inconsciente. A psicanálise que induz a introversão é uma das portas que abre ao conhecimento as profundidades do mundo interior. No inconsciente existe o aspecto inferior, negativo, animal, enfim, tudo que o homem tem de vicioso, antissocial e criminoso. Um conjunto de tendências não aprovado pelo ego, que se chama a sombra. A sombra é, então, uma personalidade interior que força o consciente a certos atos perigosos. Uma das tendências da sombra é a projeção, que consiste em atribuir a outros faltas e desejos não sociais. A sombra é oposta ao eu e funciona ao nível do inconsciente pessoal e precisa ser compreendida e transmutada. Mas o inconsciente não é simplesmente o saco de lixo do consciente. Também encerra algo de mais profundo, que pode eminentemente ser construtivo. O inconsciente é a matriz do consciente, e nele temos de buscar os germes de novas possibilidades de vida. Por isso, o 32º caminho é o da regeneração, pois nele aprendemos a dominar todas as circunstâncias internas e seus efeitos externos, a ilusão dos 5 sentidos e a tirania dos elementos da natureza simbolizada pela cruz de braços iguais. O chakra mundano de Malkuth, Sholem Ha e Yesodó, esfera dos 4 elementos, se refere aos 4 elementos naturais a serem vencidos, antes de se chegar a Yesó, a esfera da lua, chave da magia. Não a magia que se refere ao sentido vulgar a ela conferido, mas a arte de produzir mudanças na consciência à vontade. Então, todo aquele que se propõe e realmente se aplica em modificar suas condições internas negativas e, consequentemente, as externas, estará trilhando a 32ª senda. A finalidade predominante deste caminho consiste na aceitação das coisas tal como se apresentam, dizer um sim à vida, deixando de lado as condenações, adulações, sem fugir do caos ou desordem. Não é uma aceitação passiva, mas alicerçada no conhecimento das leis de causa e efeito, com o discernimento aperfeiçoado ao seu mais alto grau. A 22ª lâmina do tarô, o universo, mostra a síntese do todo em sua expressão física. Aquele que se tornar senhor de si mesmo e das circunstâncias terá vencido este portal. Esta carta simboliza o primeiro umbral, e a maneira de nele penetrar consiste em visualizá-la na sua cor índigo ou preta, no aspecto ativo e passivo, respectivamente. Se surgirem visões, estas deverão corresponder a estas cores. Quando o iniciado deseja obter algo, deve-se inundar da cor passiva. Para enviar, dar, o que envolve uma ação, usa a cor positiva. Mas é muito importante observar cuidadosamente as virtudes e os aspectos adversos de cada caminho. Este é um trabalho que exige muito discernimento. A força que atua neste caminho é a de Saturno, e os aspectos positivos e adversos deste planeta devem ser bem estudados e meditados. Saturno é o chakra mundano de Binah e dá o significado espiritual ao 32º caminho, cujo símbolo é composto pela cruz e lua, a cruz de Malkuth
e a lua dia Sol. A letra-chave deste caminho é a letra Tó, que significa a cruz. Esotericamente, simboliza a alma universal, reciprocidade, proteção, perfeição e abundância. A cruz do Calvário, a cruz de braços iguais e o tal se incorporam à simbologia desta senda. O 22º arcano retrata uma moça nua, com uma grinalda, dançando dentro de um oval, envolta numa encharpe, que forma a letra Cap, cuja parte inferior encobre o sexo que é masculino. Essa moça é hermafrodita. A oval representa a serpente mordendo sua cauda. Nos cantos estão os 4 seres apocalípticos: o homem, o leão, o touro e a águia, que simbolizam os 4 degraus que conduzem à unidade. Na tradição oriental, o Shiva Natarashi, dança de Shiva, tem o mesmo sentido do 22º arcano. Este arcano representa a reconciliação de todos os elementos do universo em perfeita harmonia. Assim como a água apaga o fogo, o ar altera a estabilidade do fogo, a terra absorve a água. Estes são os elementos no seu estado caótico, em que um destrói o outro em prol de sua projeção. Tal é o estado dos elementos em relação ao nosso grau evolutivo atual, nossa mortalidade. O total domínio de pensamentos e emoções coordenará a condição caótica do relacionamento dos elementos entre si, atuando cada um em sua esfera de ação corretamente, sem interferir na atuação de outro elemento. Isto corresponderá à nossa imortalidade, quando então não precisarmos desencarnar de um veículo gasto e imprestável. Encarnar com algum sofrimento noutro, a fim de continuarmos a ascender na escada vertical da evolução. O que venceu os elementos dentro de si será senhor dos elementos na natureza externa. A dança triunfante é a síntese das verdades absolutas. Com as varinhas na mão, a mulher simboliza o domínio do mistério do binário. Lida com as forças astrais, representada pela serpente mordendo a cauda, formando um círculo que protege a bailarina no centro. O título deste arcano, o Grande Uno da Noite e do Tempo, que dá a teoria deste caminho, sintetiza a união com o Grande Uno, Deus, a iniciação de Malkuth, que é a experiência espiritual desta esfera. Conversação com o Santo Anjo Guardião é o começo da realização da unidade com Deus.